Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Vamos começando aqui, né? Aguardando a nossa palestrante de hoje, a doutora Vivian, para trabalhar aqui o nosso tema de teletrabalho e pandemia, né? A gente queria agradecer desde já a audiência de todos, né? Mais uma WebES aqui, sucesso absoluto, né? Nos acompanhando nessa pandemia. E mais um tema muito importante aqui para a advocacia trabalhista catarinense. A gente sabe como o teletrabalho já tem influenciado muito, né? Várias questões trabalhistas, e tenho certeza que a doutora Vivian vai trazer aqui para nós muitas luzes a esse assunto, né? Antes, doutora Vivian, te agradecer mais uma vez aí pelo carinhoso aceite ao convite feito pela ESA, né? E te desejar desde já aqui uma excelente exposição, te agradecendo. A Advocacia Catarinense agradece muito essa disposição para ensinar, né? Porque a gente tem muita fome para aprender nesse momento. O pessoal está em casa, a grande maioria, alguns dos seus escritórios. Uma oportunidade para a gente estar também desenvolvendo aqui, aprimorando ferramentas da advocacia trabalhista. Obrigado, doutora. Imagina, doutor Bayer, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês no evento do mês da Advocacia Catarinense, né? E falar de direito do trabalho, para mim, é um tema sempre muito interessante. Eu gosto muito, me dedico muito à pesquisa dessa área. E a proposta que me foi passada da gente conversar um pouco sobre o teletrabalho dentro dessa realidade de pandemia que está durando mais do que se imaginava, né? Ou que se queria, de toda maneira, é melhor ainda. Então, para a gente conversar um pouquinho hoje, eu pensei inicialmente da gente trabalhar com a ideia do conceito mesmo do teletrabalho, né, que nós não podemos vincular esse conceito de teletrabalho unicamente ao home office, né? Porque hoje parece que cada vez que a gente fala em teletrabalho, automaticamente vem a ideia de que é o trabalhar em casa. Então, de onde é que veio isso, né? Na nossa legislação, isso acontece na reforma trabalhista, então nós temos ali a inclusão dos artigos 75A e seguintes da CLT, que trazem uma regulamentação, mas nada inédito, né? Em verdade, nós já admitíamos o trabalho em domicílio ou à distância, inicialmente lá no artigo 6º da CLT, dentro de um contexto mais analógico. Isso há muito tempo, né? Naquela ideia de não diferenciar o trabalhador que presta serviços diretamente no estabelecimento empresarial daquele que o fazia longe dali, fosse o contexto que fosse. Então, a reforma traz, na verdade, a regulamentação do trabalhador que, de forma preponderante, mas não exclusiva, trabalha fora, presta serviços fora do estabelecimento empresarial, mas que o faz mediante uma tecnologia de informação. Então, há uma conexão constante entre empregado e empregador, via tecnologia de informação, seja lá qual for, principalmente a internet, né? Então, a gente tem uma modalidade de prestação de serviços regulamentada, com a diferenciação, então, de que a subordinação do empregador vai acontecer, sim, mas dentro dessa ideia de tecnologia envolvida, né? Não pessoalmente, efetivamente. Só que a gente diz que isso não é uma novidade, por quê? Porque desde 96 a OIT já regulamentava o home worker ou o trabalhador em casa, né? Lógico, 96, o que era a internet de 96 se a gente comparar com 2020? Mas já existia a ideia dessa regulamentação. Isso vem na Convenção 177 de 96 e na Recomendação 184, também do mesmo ano da OIT. Então, se hoje a gente for olhar para a legislação brasileira e pensar também que o Brasil ele é signatário, ele é país membro da OIT, então nós não podemos pensar no teletrabalho exclusivamente dos artigos 75A e seguintes da CLT. A gente tem que levar em consideração também essa normativa internacional que existe há tanto tempo. E o que a gente construiu, então, num plano mais aberto, né, sobre o teletrabalho?
É só quem está em casa trabalhando, é o home worker, ou o trabalho em home office, como a gente fala hoje? Não especificamente. Falar em teletrabalho é falar num gênero muito mais amplo, em que se enquadra, obviamente, também o home office, né, o trabalhar de casa, mas aí a gente pode agregar outros métodos que são bastante usuais até, né? A gente vai ter o trabalho em escritório satélite, que na nossa realidade de Santa Catarina talvez não seja tão comum, mas em outras regiões como São Paulo é bastante utilizado, ou seja, a empresa aloca pequenos espaços em determinadas regiões fora da sua unidade para facilitar o acesso de trabalhadores que não moram em grandes centros para prestar serviços, né? Nós temos isso, a Deloitte do Brasil faz muito isso até hoje. Ela tem prédios descentralizados no centro de São Paulo, exatamente para diminuir os percursos casa-trabalho, trabalho-casa. Então, não é um ambiente da empresa, é uma sublocação. A gente pode comparar isso também com estruturas montadas hoje aqui em centros de inovação, até mesmo estruturas de coworking que são utilizadas por empresas para essa finalidade também. Isso também é teletrabalho, né? Eu ter um ambiente externo à minha empresa em que eu me conecto com o meu empregado via internet ou outro meio de telecomunicação nesse sentido. A gente vai ter ainda o trabalho móvel, que é aquele em que eu permito que o meu empregado trabalhe de onde ele quiser, não necessariamente da residência. Alguns autores vão chamar de trabalho nômade. Dentro da esfera da tecnologia, isso hoje é muito comum, extremamente comum. Na comemoração de 100 anos da OIT ano passado, um dos enfoques foi exatamente esse. Por exemplo, hoje na Alemanha, as pessoas que trabalham com desenvolvimento de projetos de tecnologia são muito mais trabalhadores nômades que estão na Índia, na China, enfim, e prestam serviços para dentro da Alemanha, por exemplo. A gente tem trabalhadores aqui no Brasil fazendo isso também, até para o Vale do Silício. É bastante comum a gente conversar com o pessoal da inovação e perceber isso. E é uma outra situação também de teletrabalho. E ainda a gente vai ter o misto, né? Que é aquela situação em que eu tenho vários momentos em company e outros em teletrabalho efetivo, seja ele qual for. Então, quando a gente diz, será que eu migro o meu empregado para teletrabalho? Beleza, mas em qual modalidade? O que vai atender a realidade da tua empresa e do empregado? Porque se a gente for pensar dentro dessa classificação, por exemplo, nem todo empregado se adapta tranquilamente ao teletrabalho em home office, por exemplo, em razão até da estrutura familiar, ambiental que ele está, ou seja, apartamentos pequenos, muitos membros da família em casa. Às vezes é complicado ter produtividade. Mas é possível, por exemplo, a questão dos escritórios, né, que são montados pelas empresas nesses centros de inovação, ou mesmo a utilização de um espaço de coworking para que esse empregado faça o trabalho fora do ambiente da empresa, mas num ambiente propício que a produtividade continue. Também é uma alternativa bastante válida. Em qualquer dessas hipóteses, a gente vai ter que perpassar, então, uma adequação contratual, né? Porque a gente está trabalhando dentro da pandemia ou fora da pandemia com pessoas que, em regra, né, trabalhavam fisicamente no trabalho presencial e vão migrar, então, para o teletrabalho, seja a modalidade que for. E em qualquer delas, o que é são as principais preocupações, né? A gente vai ter uma série de requisitos legais ali que a gente vai ter que se adequar. Primeiro, fazer um aditivo escrito desse contrato de trabalho, né? Lógico, mas a CLT prevê que contrato de trabalho pode ser até tácito. Sim, ele pode ser. Mas especificamente para o teletrabalho, a gente não tem essa autonomia de utilizar uma ferramenta de contrato verbal ou até mesmo tácito, né? Vai ser necessário um contrato escrito ou um aditivo escrito em que exista a especificidade das atividades desse trabalhador. Não adianta dizer que ele é, por exemplo, um desenvolvedor de softwares, mas no que isso implica? Quais são as atividades que efetivamente vão ser desenvolvidas? E aí essa necessidade vai exatamente ao encontro da situação de que o teletrabalho foi pensado, e não só no Brasil,
Aliás, até a Colômbia tem regulamentação anterior à nossa, dentro da legislação laboral, desde o ano 2000, por exemplo, vários outros países têm. Mas isso foi pensado porque quem trabalha em casa, e acho que hoje todos nós, os advogados, inclusive, né, nós estamos experimentando o que é trabalhar em home office, por exemplo, né? Quem trabalha em casa trabalha muito mais com metas do que com horários. Então, em verdade, quando a gente diz que o aditivo deve conter esse descritivo de tarefas, é exatamente no sentido de delimitar quais são as metas possíveis, exigíveis desse empregado. É a isso que a legislação trabalha. Porque, em tese, nós pensamos, né, nós pensamos, né, a legislação se pauta na ideia de que são pessoas que vão fazer uma autogestão de tempo muito maior do que um trabalhador presencial. Então, a gente tem que partir mais ou menos dessa conjugação de ideias para pensar o aditivo contratual. Outra situação, durante a vigência da MP 927, esse aditivo contratual ele poderia ser apenas apresentado ao empregado para que ele saísse de um trabalho presencial para um telepresencial, em razão de toda a situação da pandemia, da decretação de calamidade pública. Mas com a inexistência de vigência nesse momento, ou seja, a MP se exauriu no tempo, né? Não houve uma votação posterior, enfim, com a ausência da 927 como ordenamento jurídico, dentro do ordenamento jurídico vigente, o empregador hoje é obrigado a ter a anuência do empregado para fazer essa transformação de um contrato presencial para um contrato de teletrabalho. Eu vou precisar efetivamente da anuência. Voltamos à regra que nós tínhamos desde a reforma. O que eu continuo não precisando necessariamente da anuência vai ser no eventual retorno do teletrabalho para o presencial. Então, em resumo, né, em relação a essa modificação contratual, se eu estou no presencial e vou para o telepresencial, o teletrabalho, eu preciso de anuência do empregado. Para o seu retorno, eu não tenho a mesma necessidade, eu apenas informo e dentro de um prazo mínimo estipulado em lei, esse empregado, então, modifica novamente o local de prestação de serviços, né? Temos essa diferenciação que deve ser considerada. Mas ali a gente tem outras questões ainda que nós podemos levantar. A segunda coisa vai ser a questão dos insumos, né? Ou seja, ótimo, não trabalho mais dentro do ambiente do empregador. Então, consequentemente, eu preciso de um computador, de internet, vou gastar mais luz, vou gastar com outras situações que eu não faria uso na minha casa, por exemplo, ou em qualquer outro lugar, para poder executar minhas atividades laborais naturais. A legislação vai dizer que isso é negociável, né? Então, empregado e empregador podem acordar quem responde por esses insumos, por essas ferramentas, esses custos, né? E não só de aquisição, mas também de manutenção desses equipamentos, né? Que isso é natural, vai acontecer uma fadiga natural e uma necessidade natural de manutenção. Então, o que vai acontecer? Embora a legislação fale e dê essa abertura para negociação e que a gente possa considerar que desde a reforma trabalhista a gente tem uma disputa, vamos dizer assim, entre o princípio da proteção versus autonomia, né, nas negociações, ok, nós até podemos levar tudo isso em consideração. Mas se a gente retoma a Convenção 177 da OIT, nós vamos verificar que o teletrabalho pressupõe que o empregador arque com esses custos. Porque aquela convenção vai se filiar exatamente a alguns princípios da nossa legislação, especialmente a questão da proteção, muito mais do que da prevalência dos acordos, ou até mesmo, mas e o empregado que é suficiente, pode aparecer, né, no meio da discussão, mas vai se filiar à ideia de que o risco do empreendimento é do empregador, né, de que isso é para muitos doutrinadores, é um contrato de trabalho, né, como alteridade. Então, efetivamente, eu não entendo, e repasso isso para os clientes, né, nos questionamentos mais legais,
ligados à questão de consumo adequado, e eu não entendo como passível de ser validado, por exemplo, num eventual questionamento judicial, que o empregado arque com insumos necessários ao seu próprio trabalho. Isso seria um repasse do risco do empreendimento para o empregado, se a gente for olhar de um modo mais global. Esse é um ponto muito interessante, né, doutora? Porque a gente tem que aqui separar, eu acho que é importante separar esses insumos que são de alto custo, médio alto custo, com alguns insumos que são cotidianos, dentro da atividade laboral do empregado, em teletrabalho, mais comumente na modalidade de home office, né, que de fato é o nosso exemplo mais comum. Um exemplo, né, já me questionaram, né? Poxa, doutor, né, teria como eu cobrar o valor de internet? Um exemplo, né? E essa já é uma situação de uma ferramenta que você não usa normalmente especificamente para o trabalho. Agora, para mim é muito diferente uma hipótese de dentro de uma negociação você colocar que o empregado tem que arcar com custos de aquisição de um laptop, por exemplo, falando só de exemplos bastante cotidianos, né? E muito acessíveis para a gente, que já é um aparelho ou um instrumento de um custo maior. E, não raras vezes, é muito possível que o empregador coloque, né, nesse acordo bilateral, né, que não é tão bilateral assim, que esse laptop, por exemplo, vai ser descontado mensalmente do ordenado dos empregados. Então, eu vejo que essa é uma hipótese comum e queria que a doutora falasse um pouquinho sobre isso. De fato, isso pode, de fato, violar o princípio da alteridade? E a gente está numa época de fragmentação principiológica terrível, né? A reforma passou por cima de muita coisa, mas até que ponto este fato pode violar o princípio da alteridade, ou seja, né, o empregado dividindo riscos empresariais, despesas empresariais, sem ter acesso à divisão aqui de lucratividade empresarial. Não, é bastante complicado, assim. Eu vou te dar alguns exemplos práticos, por exemplo, de algumas opções e situações que eu vi, que eu acho que vai ser bastante ilustrativo. Há empresas que exatamente têm aquela ideia de que, ora, tudo bem, o computador pega o que tem aqui na empresa mesmo e leva, né? A cadeira que tu usava aqui no escritório físico leva para tua casa, quase como um comodato. Mas a internet tu já pagava, a luz já era da tua casa. Acontece também que a gente tem que levar em consideração, por outro lado, que a partir do momento em que eu não tenho um espaço empresarial montado, gastando com mais alguém, utilizando a internet, utilizando água, tomando café, enfim, são tantos insumos, apesar de pequenos, que representam uma economia muito grande para o empregador. Então, se a gente voltar para a alteridade, especialmente sobre o olhar do princípio da proteção, ou seja, eu preciso sempre, no direito do trabalho, interpretar uma regra, uma norma, equilibrando uma relação desequilibrada por natureza. Eu tenho um empregado hipossuficiente, o empregador, ele é hipossuficiente técnica, econômica, enfim, toda aquela situação, né? E a legislação, ela tem que vir sempre, ser interpretada sempre no sentido de gerar um equilíbrio que não é natural. É um equilíbrio que nós forçamos via um comando jurídico, né? E se a gente for pensar nesse sentido, lógico, tem que se ter bom senso, que também falta, mas a gente tenta buscar o bom senso. Então, quais são soluções práticas que eu já vi e até sugiro? São quem já tem alguns insumos mais táteis, como computador, cadeira, enfim, pode ceder? Ótimo, ceda. Mas os custos fixos do empregado vão aumentar na sua própria residência no home office. Eu vou gastar mais energia, eu vou precisar, às vezes, de uma banda larga melhor, enfim. Então, o que muitas empresas têm feito? Além de ceder equipamentos, custear vales, né? Então, ou seja, eu dou um vale internet ou uma bonificação, porque nós temos, mesmo pós-reforma, essas ferramentas de compensação financeira que não terão característica salarial. Então, eu vou repassar um valor efetivamente a título de um reembolso, né? Com comprovação ou sem comprovação do gasto, né, efetivo com aquilo, aí vai ficar a critério das partes, mas que é um gasto que se encerra ali, ele não vai ter uma repercussão financeira
para o empregador mais alta, né? Então, se a gente for logo pensar nesse equilíbrio que nós buscamos, é o mesmo, né? Ceda o que é possível e bonifique de alguma maneira ou faça um reembolso de alguma forma que a gente consiga chegar no equilíbrio, uma vez que o empregador gasta menos e o empregado não pode, então, suprir essa situação, né? Acho que mais ou menos por aí, Sim, Rodrigo. O que sim. tu achas? Me conte. Eu acho que sim. E uma boa pergunta nesse sentido é essa concessão dessas vantagens extraordinárias nesse período, né? E se vai ser extraordinário ou não, só o tempo vai dizer, né? Se será um novo normal ou não. Deve ser feito por acordo coletivo, acho que seria o ideal. E se não for, vai incorporar definitivamente aos contratos de trabalho? Eu acho que essa é uma questão interessante também, especialmente se mantiver por mais tempo essa realidade de home office. Na realidade, pode ser feito por acordo individual, não há uma vedação, né? O acordo coletivo, eu concordo contigo, ele vai ser muito melhor estruturado no sentido de garantia e de segurança jurídica mesmo das relações ali, né? A gente tem uma possibilidade muito mais ampla de garantir, por exemplo, que de forma alguma essa bonificação, esse vale ou esse reembolso, como queiram lançar a rubrica, o nome que queiram dar a essa rubrica, que não terá natureza salarial, isso é um dispositivo de acordo coletivo bastante utilizado e é uma solução que tem uma eficácia muito melhor do que um acordo individual, concordo. Lógico, a gente tem também aquela condição super especial do empregado hipersuficiente, que é aquele que recebe ao menos o dobro do teto dos benefícios previdenciários e tem ensino superior. Eu até brinco na sala de aula com os alunos de graduação, digo, eu quero que todos sejam hipersuficientes aqui. Então vamos começar chegando no final. Mas esse empregado especificamente, ele eu acho que realmente não precisaria participar do acordo coletivo. Mas isso é uma gama muito pequena dos empregados, né? A pandemia fez com que o teletrabalho em home office, que era uma realidade de diretores, de executivos, de altos cargos gerenciais principalmente, e de altos salários, se tornasse uma realidade muito mais ampla. Do que a gente via pré-pandemia era aquela situação, de um lado, tinha o pessoal do telemarketing, que fazia home office já depois ali da regulamentação do teletrabalho, que disseminou Brasil afora. Inclusive, eu vi um contrato muito interessante do Magazine Luiza, que era teletrabalho intermitente em home office. Ou seja, quando eles tinham uma demanda muito alta de venda no site para atender o saque, eles chamavam os intermitentes em home office para fazer os atendimentos saque durante um determinado período que eles sabiam que ia acontecer uma demanda extraordinária. Então, isso a gente tinha nessa ponta, mas que são trabalhos mais precários e na outra ponta altos salários, pessoas que realmente que tinham condições técnicas, né, e capacitação técnica muito melhor. Só que hoje uma gama imensa de trabalhadores foi para o mesmo caminho. Né? Então, realmente, o acordo coletivo me parece a maneira mais segura de realizar esse tipo de alteração contratual sem a possibilidade futura de que se pense, não, mas em razão do pagamento ter sido dessa bonificação, ou desse vale, ou desse reembolso, né? Ter sido feita pelo empregador ao empregado de forma voluntária, né? Ao longo de um grande período de tempo, de se incorporar ao salário. Embora a gente não possa nem considerar isso como um salário in natura, porque foi para o trabalho e não pelo trabalho, né? Foi como insumo, como ferramenta. Mas ainda assim, a gente não pode. No direito, tudo depende. A gente nunca pode, numa consultoria, garantir efetivamente, não. Tenha certeza, não vai te acontecer nada se tu fizer nesses moldes. Isso é uma insanidade, né? A gente não tem bola de cristal para prever esse tipo de situação. Doutora, veio uma pergunta muito interessante do Diogo, aqui que nos acompanha. Queria mandar um abraço para ele já. E sobre ergonomia e doenças ocupacionais aqui, né?
em virtude do trabalho em casa, né, ou esse trabalho à distância. É interessante que o 75E talvez seja o artigo mais criticável de teletrabalho, né, Com da certeza. reforma, porque fala que o empregador deve orientar de maneira expressa e ostensiva. O que seria isso, né? Não pede aqui a exigência de um curso, uma carga horária mínima, nada, uma inspeção do local. Então, o que deveria ser feito aqui, né? Qual que é a opinião da doutora sobre essa questão de desnecessidade de qualquer tipo de laudo ambiental, né? Nesse novo local de trabalho, seja em casa ou seja em algum outro lugar remoto? Essa questão até era a terceira que a gente ia conversar logo depois dessa questão dos insumos. A gente passa por uma obviedade da legislação, que o 75E que fala, nossa, mas o empregador deve atender a esse requisito de segurança e medicina do trabalho, ou seja, avisar ostensivamente o empregado de que ele pode se lesionar, como ele deve trabalhar. Nossa, mas isso é uma obrigação de qualquer empregador. Efetivamente é uma obrigação. Ali no 193 e seguintes, não me recordo bem qual, mas enfim, é uma obrigação de todo e qualquer empregador informar e cobrar do empregado que regras de saúde, ou seja, de segurança e de medicina do trabalho, sejam cumpridas. Por isso, quando qualquer empregado ingressa numa nova empresa, ele deve receber aquela famosa ordem de serviço, onde vai dizer, teu trabalho, qual é o risco ocupacional, como você deve se portar, como sentar no computador, como agachar para pegar uma caixa, enfim. Né? São ordens que devem ser dadas de maneira, obviamente, clara, compreensível, né? Sem linguagem técnica envolvida, mas isso no teletrabalho em qualquer outro lugar. E o questionamento vai mais além, porque realmente, como tu falasse, dentro de um espaço físico do empregador, eu posso ter, de repente, um SESMIT, né? Um serviço de segurança e medicina do trabalho, em que existe uma fiscalização mais frequente, eu posso ter pelo menos um técnico de segurança, ou até mesmo os membros da CIPA internamente, para coordenar essas questões, orientar, fiscalizar. Agora, no ambiente doméstico, se a gente está falando de home office especificamente, né? Eu tenho uma barreira muito grande e inicial que vai ser a inviolabilidade do domicílio. Eu, como empregador, não tenho a liberalidade, primeiro, de fiscalizar esse empregado quando eu quero ou da maneira que eu acho adequada. Eu preciso da permissão do próprio empregado para fazer isso e adentrar no ambiente doméstico dele. Inclusive, se eu fizer isso via câmera, eu vou estar violando a intimidade também. Não só o lar, mas a privacidade, né? Então, é uma questão muito sensível nesse aspecto. E aí nós temos não só problemas com a ANR, que vai falar das questões mínimas de iluminação, ergonomia, aterramento de eletricidade, estruturas físicas do prédio em que se dá a empresa, tamanho de janela, ventilação, enfim. Como eu vou ter coisas piores do que isso? Que é a questão do adoecimento mental ainda. Pela não desconexão do trabalhador entre o trabalho e o lazer, entre o trabalho e vida pessoal. Então, na seara da medicina, da segurança e medicina do trabalho, é terrível. Algumas empresas, eu vi um estudo muito legal que foi feito, se eu não me engano, pela FGV, quando a Shell do Brasil resolveu implementar o home office. E uma das coisas que eles fizeram foi exatamente educar os empregados com cursos próprios, no sentido de educá-los para a ergonomia, para todas essas questões de saúde. Né? Não só fornecer os equipamentos adequados, mas efetivamente fazer essas capacitações. Agora, isso é a Shell do Brasil? Isso não é momento de pandemia em que a empresa da esquina que tem 2 empregados precisou colocá-los em home office. Então, é bastante sensível isso. Lógico, o que se orienta sempre? Que as questões relativas, que são informativas, né, estão na ordem de serviço, sejam reforçadas por e-mail, né? Que os exames médicos sejam fiscalizados pelo empregador e levados muito a sério, porque muitas empresas normalmente fazem LTK, de PCMSO, PPRA, aqueles estudos médicos e de segurança anuais,
mas fazem de qualquer jeito, né? Que a CIPA seja instruída também a fazer esses contatos com os empregados. Já, eu acho, salvo engano, existem alguns softwares que já estão fazendo disparo de SMS para o empregado durante o dia. Olha, não esqueça de fazer o alongamento. Cuidado com o cotovelo, porque é muito tempo de computador, né? E aí a gente volta para aquelas incidências de Ler-Dort, de inflamação de membros e tal também, bastante sério. Mas existem algumas ferramentas até simples, como esses disparos de SMS, por exemplo, para relembrar o empregado de alguns momentos de repouso, e-mails com vídeos de exercícios, enfim, que eles devem fazer durante o dia. Situações assim que, lógico, não vão retirar a responsabilidade, não vão evitar efetivamente 100% que o empregador eventualmente responda por alguma situação relativa ao descumprimento das normas de segurança e medicina, mas pelo menos, no mínimo, atenuam. Né? Demonstram que o empregador teve essa iniciativa. E relembrando, obviamente, que se o empregado instado a tomar essas medidas não o fizer, ele pode ser advertido, suspenso ou na reincidência, eventualmente chegar até um despedimento por justa causa, até porque a responsabilidade sobre esse quesito é tanto de empregado quanto de empregador, né? A gente tem que atribuir um pouco a responsabilidade também. A Caroline comentou um ponto muito interessante aqui. A gente fala, o Diogo perguntou da saúde física, né? Da questão de lesões, de lombar, de tendinite, tantas lesões que podem ser causadas pela falta de ergonomia, mas a Caroline levantou a questão da saúde mental, né? E ela comentou como mãe que é muito difícil, especialmente porque as escolas estão fechadas, mas talvez esse cuidado das empresas também de investir, talvez aqui em mais informação sobre meditação, sobre outros tipos de medidas também preventivas de doenças de natureza psicossomática, né? E ainda falta isso, né, doutora? Os nossos RHs ainda, eles são muito mais departamento de pessoal burocrático do que, de fato, buscando uma qualidade em meio ambiente laboral, né? Seja na empresa, seja em casa. Então, isso é uma questão que a gente tem que evoluir muito ainda nas nossas empresas, de uma forma geral. Algumas a gente até verifica que foram disponibilizados durante a pandemia, isso é uma situação interessante, serviços de psicólogos, né? Atendimentos de clínica psicológica online para esses empregados que estão nessa situação, o que realmente é interessante, até porque o conjunto pandemia, mudança de estrutura de trabalho, né? Adequação do trabalhar em casa, por exemplo. Eu não tenho filhos, mas acompanho os colegas que têm. Os filhos estão em casa tendo aula. Então, é uma necessidade de readequar a família inteira, né? O modo de viver é muito mais amplo. Então, é uma série de frustrações, a falta de convívio social, é uma sensibilidade muito maior que todos passam, né, nesse momento. E a questão, e essa questão, ela às vezes se agrava muito exatamente pela insegurança que a gente tem de não ter um ponto final, né? Não é uma alteração contratual que nós possamos pensar, vou fazer 3 meses de home office, depois eu volto. Não tem prazo, né? Então, às vezes é uma roda viva emocional que vai se criando também. Eu acho que a gente na advocacia, às vezes, tem que pensar um pouco nisso, né? Nessa predisposição das pessoas para vivenciar isso também. É verdade. E acho que a pandemia deve nos fazer ter um olhar mais humano para o direito de uma forma geral, né? De a gente ter uma fraternidade, uma solidariedade maior com o nosso próximo, sabendo o grau de exposição que a gente está hoje, né? De um inimigo invisível que a gente tem. Doutora, eu tenho um questionamento, e esse questionamento acho que é um questionamento comum, né? Que é a questão dos horários de trabalho. Porque a partir do momento que eu estou em teletrabalho, eu vou trabalhar até às 8, às 9, às 10 da noite. Não vou ter direito a horas extras. Isso é comum. Todo mundo que está nesse ritmo já passou por isso. Minha pergunta: eu posso ser cobrado a respeitar o horário de trabalho, mesmo fazendo horas extras e não sendo remunerado? Posso sair sexta-feira depois do meio-dia e dar um sextou aqui, né? Mais cedo? Ou eu tenho que continuar cumprindo o horário de trabalho mesmo em teletrabalho? E essa é uma questão interessante. Muita gente tem dúvida.
Uhum. Juntamente com o artigo 75A e seguintes, a gente teve incluído o inciso 3 no artigo 62, ou seja, há uma dispensa de controle de jornada para o teletrabalhador. Então, há uma dispensa plena, né? Justamente voltando àquela ideia que a gente estava falando anteriormente de que a ideia é que se trabalhe com pessoas que fazem autogestão do tempo. Ou seja, é um trabalho muito mais ligado a alcançar metas ou tarefas do que bater ponto em determinados horários. Então, em regra, em regra, eu não cobro do empregado um horário fixo, não me cabe isso, mas eu também não remunero esse empregado por horas extras, eventual adicional noturno, enfim. Ele não tem controle de jornada. Né? Ele entra nos excluídos do controle de jornada, que eu vou ter o trabalhador externo, o gestor e agora o teletrabalhador. Mas aí o que nós temos de problemas? Diversos, né? Já li acórdãos de tribunais para tudo quanto é lado nesse sentido. Muitos vão voltar àquela ideia, que aquela discussão tinha lá atrás, quando a profissão dos motoristas não era regulamentada em artigos da CLT, né? Então dizia-se, não, mas motorista de caminhão é trabalhador externo. O trabalhador externo está no 62, não tem controle de jornada. Aí vem toda aquela construção até 2013, 15, e a gente chega no consenso dos tribunais do trabalho de que se o empregador tem meios de controle, ele deve controlar e ele deve remunerar as horas extras. Né? Então, em tese, embora eles sejam excluídos do controle de jornada, penso eu que a tendência natural vai ser exatamente obrigar ao controle, obrigar à prova do controle de jornada. Lógico, dentro dos aditivos de teletrabalho, a gente vê toda sorte de coisas. Empregadores que colocam já metas pré-estabelecidas, ou seja, dias em que os empregados têm que entregar determinadas tarefas, e essa é a cobrança. Mas isso não impede de que lá na frente, no eventual questionamento em juízo, esse empregado comprove por e-mails, WhatsApps ou qualquer outro meio que ele foi contactado sábado, domingos e feriados, que ele trabalhou para atingir aquela meta das 8 da manhã às 8 da noite, parou 15 minutos para comer. E isso vai gerar ao empregador a obrigação de pagar horas extras. Se a gente seguir aquele mesmo entendimento da construção que a gente teve do motorista profissional. Tá? Eu não me recordo qual foi a rede, posso falar besteira, mas acho que foi não foi Magazine Luiza. Foi uma rede grande que colocou vários empregados em teletrabalho e teve uma condenação nesse sentido também. No TST não vi nada pacífico ainda, muito recente. A gente está falando de uma norma de 18, né, 2018, que agora está chegando mais maciçamente, vai chegar maciçamente pós-pandemia, com certeza, ao TST, mas os regionais são bem sortidos em entendimento. Mas eu acho um risco bastante grande. Até porque a maior parte desses teletrabalhadores, se a gente for pensar, isso é uma verdade. Eles têm uma rotina controlável. Não necessariamente controlada, mas controlável. A maior parte tem que logar no servidor da empresa para trabalhar, ou vai ter um controle em um login específico por e-mail ou por site, enfim, não é difícil, não é tão custoso assim controlar. Né? E de toda maneira, e assim, e aquela coisa, não pensar que o trabalho é só aquele que eu realizo na frente do computador. O grupo do WhatsApp da empresa que me interrompe no almoço pedindo relatório também é trabalho. Né? E comprova também o excesso de horas. Então, a gente tem que trabalhar, de novo, com bom senso, mas o bom senso está em falta. Então, a gente acaba se socorrendo dessas analogias de situações passadas. Né? Esse tema trabalho WhatsApp tinha que ser objeto de um WebExa próprio. Só para a gente trabalhar omissão de não ter tirado a gente do grupo. Do grupo. Uhum.
revelação de segredo empresarial, gente, tem tanta coisa, né? Bater palminha para comentário que seja misógino, que seja machista. Nossa, tem tanta coisa nesse tema que a gente vai... Eu juro que a gente já vai separar. Quem está assistindo aí, já faz a sugestão também, joga lá no Insta da ESA, mas eu vou, sem dúvida, separar um momento para a gente conversar sobre isso, que é um temaço, né? Agora, quanto a esse ponto, doutora, eu vou dar a minha opinião. Minha opinião é muito simples, tá? Para mim é uma via de duas mãos. Explico o porquê. Lá no 62.2, tá? Se eu tenho um gerente, eu não sou obrigado a botar na regra do 62.2. Eu posso, mesmo pagando mais de 40% do salário de origem, e sendo ele chefe de departamento ou filial, eu posso manter ele no regime de controle de jornada comum. A partir do momento que eu mantenho, ele continua tendo direito à hora extra. Para mim, o teletrabalho é a mesma coisa, porque o teletrabalho está previsto expressamente no 62.3, eu concordando ou não. Agora, se eu exigir controle de jornada, se eu exigir que ele faça 8, meio-dia, 2 às 6, vai ter hora extra. Aquilo que a gente comentou. Agora, se eu não exercer controle de jornada, aí sim, aí eu acho que não tem direito à hora extra. Mas, com certeza, é um caminho que a gente vai construir. É muito complicado, e aí voltamos ao tudo depende, né? Porque a questão do gerente, meio que a gente pacificou isso na jurisprudência, no sentido de que, ok, se tu atender uma série de requisitos, né, não só o não controlar a jornada, mas dar efetivos poderes de gestão, a parcela do poder diretivo, etc. e tal, realmente ele não vai ter direito a reclamar horas extras, né? Agora, o que é complicado, eu acho, é que mesmo no teletrabalho, por ser uma ferramenta que para muitas pessoas é nova, às vezes falta maturidade do empregador ser empregador em teletrabalho e do empregado também. Muitos empregados vão pecar pelo excesso ou pela falta, no sentido de ou se descompromissar porque eu não tô nem, tô de pijama, não tô nem vestido, não me sinto trabalhando, né? E é difícil a produção, é difícil render, e em vez de fazer 1 hora de intervalo, faz 3. Mas também, de outro lado, há um empregado que exagera no ponto de que ele quer vencer aquela meta pré-estabelecida e não descansa, gerando um acometimento de doenças psíquicas, né? Mas o empregador, e eu ouvi isso várias vezes, para mim, teletrabalho não presta, eu preciso ver que o cidadão está trabalhando, eu não sei o que ele faz em casa. A pessoa não tem cultura suficiente para compreender que ela não é dona daquela pessoa. Ela contratou uma mão de obra e ela tem que aguardar o resultado chegar. Então, dos dois lados, isso é muito difícil, né? É muito difícil porque, assim, ainda que eu não controle a jornada, esse empregador que não tem essa cultura do teletrabalho, ele vai mandar o WhatsApp enlouquecido dizendo, tá, mas tu tá fazendo? Para mim, isso é controlar a jornada. Para mim, morreu aí, pronto. A hora extra já é devida. Pronto, começamos com o problema exatamente aí. E eu acho que é isso, sabe? O amadurecimento, claro, das decisões judiciais, talvez seja muito rápido no sentido de reconhecer horas extras, e talvez só se altere quando efetivamente a gente conseguir alterar essa cultura empresarial e de trabalho. Os dois precisam amadurecer isso, né? E é bastante complexo. Bastante Verdade. mesmo. Doutora, a gente já está no adiantar de hora. Ui, passou tão rápido? Meu Deus, passou muito rápido. ainda tem mais um tempinho, mas esse tema é um tema que eu não gostaria de deixar passar, porque para mim é fundamental. Meu empregador quer que eu volte ao trabalho físico, mas eu não me sinto seguro, porque eu convivo com pessoas no grupo de risco, ou eu convivo com pessoas fora do grupo, porque esse grupo de risco, gente, é uma loteria, vamos ser honestos, né? É uma loteria. E isso hoje a gente vê que não existem estudos suficientes para dizer quem tem mais disposição ou não, né? Então, eu tenho como, não havendo a concordância do empregador, exigir, é o chamado ius resistente aqui, né? Exigir permanecer em teletrabalho, exigir permanecer no home office.
Então, o que eu posso fazer se eu sou ordenado a retornar e eu não me sinto seguro a retornar ao trabalho físico? Acho que essa é uma questão fundamental e que tem assolado muitos empregados, né? E aí queria que a doutora comentasse, inclusive, as duas hipóteses. A hipótese em que é possível realizar o trabalho em casa e as hipóteses onde não é possível realizar essas mesmas tarefas contratualmente previstas. A gente vai ter toda sorte de possibilidades, né? Nós temos pessoas que são grupos de risco propriamente, e para essas, normalmente a apresentação de atestado ou a própria empresa, isso tem sido uma constante ultimamente, empresas de médio e de maior porte, tem feito, trazido médicos para fazer exatamente já uma avaliação prévia e encaminhamento de empregados que estão no grupo de risco efetivo para teletrabalho. Isso tem ocorrido de uma forma, acho que até bastante tranquila. Ou seja, se é o próprio empregado que detém aquela condição, ele tem reconhecido já meio que tá pacífico, né? Assim, ocorreram pontualmente algumas ações ali no início, mas a resistência passou. Se eu tenho a possibilidade de teletrabalho, o empregado não tem condições de ser exposto porque é grupo de risco, ele comprova ser grupo de risco, ok, vida que segue, vai ficar no teletrabalho. Quando é um ente familiar, a gente tem algumas problemáticas, né? Empregados públicos, por exemplo, em várias prefeituras, órgãos estaduais e até mesmo federais, normalmente ganham subsídios para alugarem um quarto de hotel, ficarem em outro espaço, mas trabalharem presencialmente. Isso a gente vê bastante. Na iniciativa privada, em tese, né, a gente não tem uma obrigação patronal, porque a doença não é do empregado, né? O grupo de risco é da família, o que já é bastante complicado. Agora, o trabalhador que é grupo de risco e não tem como executar a sua atividade em teletrabalho, e aí a gente tem uma série de situações, né? Por exemplo, vendedor de loja, ele vai fazer o quê em casa? Né? Ele pode ser afastado do trabalho. Se a empresa pode suspender o contrato, aproveitar inclusive, né, a regulamentação do MP, suspender este contrato de trabalho durante a pandemia. Então eu tenho outras ferramentas ali para utilizar nesse meio de campo, né, que são mais viáveis. Mas com certeza, quando é relacionado ao familiar, eu vejo uma dificuldade bastante grande de posicionamento. E embora muitos acordos coletivos que já foram feitos lá atrás, na 927, quando ela começou, né, muitos sindicatos que se mobilizaram nesse sentido, têm previsões bastante específicas em relação a isso, né, colocando já algumas ferramentas ali entre as partes para trabalhar. Eu não sei, doutor Rodrigo, se viu outras situações também, gostaria de complementar. Não, na verdade, o que eu tenho visto bastante são atestados prevendo situação de terceiros. Né? Você imagina, por exemplo, uma mãe que tem um filho com doenças respiratórias, né? Com uma situação respiratória grave. Então, eu tenho visto alguns casos de atestado que seria meio que um análogo a um atestado de acompanhamento, mas de natureza contínua. Né? Mas eu acho que parte muito assim, de um bom senso, obviamente, que aqui o empregado e a empregada ficam com receio em relação à preservação de emprego, né, doutora? Então, a gente parte de uma dicotomia e de uma, digamos, de um problema que é bastante grande, assim, né? O atestado para terceiro, a gente até teve aquele elastecimento do 473 da CLT, mas são 3 dias por ano, né? Para filhos menores de 6 anos. É o limite que se tem, né? Agora, dizer que o empregador é obrigado a aceitar essa espécie de atestado é muito difícil, lógico. Né? Quando a gente fala em pessoas que conseguem desempenhar atividade em teletrabalho, sensacional. Agora, para aqueles trabalhadores que não têm outra alternativa, o que eu trabalhei com algumas empresas foi exatamente lançar mão das ferramentas que nós tínhamos das medidas provisórias, inicialmente, a antecipação de férias, quando era possível, né? Com toda aquela segurança da 927, depois suspende o contrato, e aí vai tentando realocar até,
mas sem atestado pessoal, bem complicado. Bem complicado. Deixa eu partir agora, doutora, para algumas perguntas interessantes que vieram Claro. aqui. E eu queria já agradecer novamente o Diogo e a Lia, né? Perdão, e a Lia, que fizeram duas perguntas aqui muito interessantes. A primeira do Diogo foi como fica a questão de aplicação de penalidade por não atingimento de meta. Que seria a questão, talvez, aqui de uma desídia, né? Em virtude de uma não realização de uma tarefa. E como é que fica o controle disso, né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta da Lia, a gente pode deixar para depois, acho que dá tempo de responder as duas, mas como fica a questão das PJs aí na cobrança de horário? Tá? Mas Ui. vamos responder uma por vez. Duas A perguntas PJ dá um dia tranquilas. inteiro de live. A questão do não atingimento de metas, né? Primeiro que, para que a meta seja exigível, isso em qualquer espécie de prestação de serviço que envolva um contrato de trabalho, eu preciso da ciência do empregado de que a meta existe e no que ela consiste. Ciência prévia, obviamente, né? Essa ciência deve ser inequívoca. Esse plano de metas, ou às vezes tem gente que chama de gincana, eu acho o máximo gincana. Ele deve ser feito da forma mais clara possível para que o empregado possa compreender aonde ele deve chegar, o que isso reflete eventualmente na remuneração dele e eventual penalidade que ele pode sofrer. Uma ferramenta muito boa e muito utilizada para isso sempre é o regulamento de empresa, né? O regulamento é muito tradicional nisso. E, de fato, se eu tenho uma regra explícita sobre metas, se esse regulamento é de ciência inequívoca dos empregados, não vejo problema nenhum em advertir, suspender ou eventualmente, e aí, claro, a gente vai falar numa reincidência grande e pesada, numa realidade da empresa, que justifique até mesmo um desligamento por justa causa, né? Mas desde que, obviamente, o empregado tenha todo esse acesso à informação. Aí sim. E a outra Em pergunta, a relação ao última aqui, PJ, né? Das PJs, uhum. Em relação a PJ, é muito complicado, porque, assim, primeiro que a PJ, muitas vezes, nada mais é do que uma fraude laboral, né? Então, eu tenho um empregado de longa data, eu dispenso esse empregado e recontrato uma MEI, em que ele é o único que presta os serviços, ele presta diretamente, com subordinação, com habitualidade, onerosidade, e até rola uma alteridade ali no meio do contrato. Ou seja, eu uso uma prestação de serviços vinculada ao direito civil para mascarar um contrato de trabalho. E um dos requisitos que demonstra muito que o PJ não é um PJ é a cobrança de horários. Porque cobrar horários é um dos atos mais claros que a gente tem ligados à subordinação. Se eu sou um prestador de serviço, se eu entrego o meu trabalho mediante uma prestação de serviços eminentemente civil, o que está sendo contratado de mim é o final, é a entrega. Como ela vai se processar no meio do caminho, pouco importa para quem contratou. É a mesma coisa daquele cliente que chega no advogado e diz, olha, eu quero que tu faça a petição em letra Arial 10, mas eu quero que protocole até semana que vem. Desculpa, amor, tu não é meu empregador, né? Eu sou prestador de serviço. Então, a partir do momento que eu ultrapasso essa linha e passo a exigir o horário do PJ, eu desnaturei aquele contrato. E aí, de fato, eu entendo que ele nem deve existir nessa configuração. E deve ocorrer um reconhecimento de vínculo de emprego mesmo, propriamente. Né? Perfeito. Doutora, obrigado. Infelizmente passou Imagina! muito rápido. A gente tinha muita coisa para conversar aqui, mas queria te agradecer mais uma vez pela brilhante exposição. Foi realmente incrível. Eu, como espectador aqui, adorei, né? Ai, que bom! Meramente mediador barra espectador, mas tenho certeza que o pessoal que está assistindo aí também gostou muito e fica o convite para outras participações, viu, doutora? Te agradecer muito, muito mesmo, em nome da ESA, em nome da OAB Santa Catarina, e espero que possa estar com a gente em outros compromissos ou em outros debates agradáveis como esse.
Imagina, eu fico à disposição. Na realidade, fomos dois painelistas, praticamente. Mas é legal, é muito mais gostoso fazer uma live, uma palestra, ou o que for, quando a gente tem interação do que passar 60 minutos se ouvindo, né? É Então, foi verdade. realmente super gostoso estar aqui com vocês. Eu fico à disposição, adoro a temática do direito do trabalho, gosto muito e estamos aí para o que vier, durante a pandemia ou não. E que ela dure. Verdade. Verdade. Doutora, obrigado, viu? Tudo de bom, boa noite. E agradecendo mais uma vez a cada um dos nossos participantes também, né? Da Advocacia Verdade, Catarinense. eu tô vendo aqui vários conhecidos, inclusive muitos amigos, ex-alunos também. Fico super feliz em vê-los aqui. Obrigada pelo prestígio também. Verdade. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado.